E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre física e sobre a luz, né? Esse fenômeno tão maravilhoso que desperta tanta discussão há tanto tempo. Bom, perguntei agora mesmo pra vocês no Instagram, nos stories aí, qual que é a diferença entre essas duas imagens. E claro, a resposta foi meio óbvia, né? Muitos pegaram ali, porque a primeira tá sem sol, batendo o sol tá escondido atrás de uma nuvem. E na segunda, o sol está visível, né? Está descoberto por nuvens. Beleza, a resposta está correta, mas aí eu aprofundei a pergunta e falei, tá, mas vamos lá. Tem aqui a árvore, aí a gente tem o sol aqui, normalmente a gente representa isso daqui, o sol emite raios de luz, né, aqui para todo lugar e tal, pá. Né? E aí, se a luz do sol chegou aqui, nessa região, aqui fica iluminado. Se a luz do sol foi barrada, aqui vai ficar uma sombra, né? Isso aqui é a árvore, tá, gente? Você acha, a árvore, isso aqui é o chão, sei lá. Isso aqui vai ficar uma sombra, porque não tem raios do sol, né? Raios luminosos do sol chegando aqui nesse local. Mas aí a minha pergunta é, beleza, então vem uma nuvem aqui, encobre o sol, e aí esses raios são bloqueados. Tá. Por que a gente continua vendo a quadra? Por que não fica tudo escuro? Né? Aí você poderia pensar, bom, é porque parte da luz ainda atravessa. Se essa fosse a resposta, a gente ainda veria aqui, né, um pouco menos iluminado e aqui é ainda sombra, né? Mas não é isso que acontece. Olhando de novo para as duas imagens aqui, né, a gente vê que quando e assim, não é um efeito da câmera, tá? Se você estivesse lá no local, você estaria vendo a mesma coisa. Que você não vê mais a sombra da árvore. Tá? Então, por que isso acontece? Talvez, para entender essa pergunta, você pode se perguntar o seguinte: por que a gente ainda vê alguma coisa, mesmo quando o sol está encoberto, né? Ou quando, né, nessa primeira situação aqui, sem nuvens, né? Tá, atinge aqui, tá, ilumina a parte de cima da árvore aqui, e aqui embaixo fica uma sombra. Mesmo assim, a gente ainda consegue ver coisas aqui, né? Então, por que está... Você vai falar, é porque tá de dia, porque tá claro e tal. Beleza, as respostas estão corretas, mas eu queria uma resposta um pouco mais precisa, tá? A resposta um pouco mais precisa, gente, vem da explicação de... pelo mesmo motivo que o céu é azul. O que acontece? Esse desenho que eu fiz aqui é muito simplista, digamos assim, tá? Não é só a luz que vem direto do sol que ilumina o chão, né, e as coisas ao nosso redor. A gente tem essa luz que sai do sol espalhando em diversas outras coisas, mas inclusive na atmosfera, em outras palavras, no céu. Então, aqui a gente tem a atmosfera, né, com diversos gases aí. Essa luz do sol, boa parte dela passa direto, mas tem uma parte dessa luz do sol que, quando atinge, né, a atmosfera da Terra, ela é desviada para direções aleatórias. Tá? Meu desenho já vai ficar impossível de entender qualquer coisa, mas eu vou dar uma limpada já. Então você tem... o termo que a gente usa para isso é espalhamento. A luz do sol espalha, tá? Quando ela encontra a atmosfera. Tá? Então a atmosfera desvia os raios para diferentes direções. Tá? No fim das contas, o que a gente tem? Deixa eu apagar isso daqui então. No fim das contas, a gente tem os raios de sol vindo diretamente, tá? Mas a gente também tem raios de sol que estão vindo de outras regiões, porque eles foram espalhados, estão vindo tipo do céu como um todo, né? Então a gente pode falar de brilho do sol, mas a gente também pode falar do brilho do céu. Claro que essa luz que está vindo do céu vem em menor intensidade, por isso que a que chama mais atenção, né, é a que vem diretamente aqui do sol. Então a gente vê aqui um clarão no chão bem intenso, né, iluminado pelo sol e tal, mas aqui na sombra da árvore a gente ainda vê luz. Né? Por que a gente está vendo luz aqui? Por que a gente está vendo coisas ali, né? Porque essa região está sendo iluminada pela luz do sol que foi refletida em outras coisas, inclusive na atmosfera. Quando uma nuvem encobre o sol aqui... Eu sou criança, tá? Eu desenho nuvem azul. Nuvem não é azul, todo mundo sabe disso, tá? Então, quando a nuvem bloqueia a luz do sol,
você vai ter agora, vai ter um pouquinho de luz que vai passar aqui, sim, mas agora a luz predominante para iluminar as coisas é a luz que desviou, digamos assim, da nuvem, né? É a luz que, tipo, tava indo em outras direções, bateu na atmosfera e foi espalhada, tá? Essa luz já estava presente antes, tudo bem? Só que como a luz do Sol diretamente é muito mais intensa do que essa indireta que foi refletida, que foi espalhada, né, pela atmosfera, a gente nota, né, com mais, digamos, intensidade, isso quando a luz direta do Sol é bloqueada. E aí tem um detalhe interessante, né, que quando você faz os cálculos da onda eletromagnética espalhando nas moléculas da atmosfera, a gente vê que a luz do Sol, né, ela vem carregada de todas as cores, né? A luz branca do Sol é uma combinação de todo o espectro, vermelho, amarelo, verde, azul e tudo mais. E essa luz é refletida, só que a luz de menor comprimento de onda é mais refletida, mais espalhada, tá? Por isso que o céu, no fim das contas, é azul. As outras cores também espalham, o vermelho também vai sofrer espalhamento, mas ele não consegue desviar tanto o ângulo, digamos assim. Então, se a luz branca do Sol estava vindo assim, então a parte vermelha dela não vai conseguir desviar tanto quanto a parte azul. A parte azul vai conseguir um desvio bem maior. Então, no fim das contas, a gente tem maiores quando a gente está em algum lugar, né, olhando para o céu. A gente olhando para uma direção que está longe do Sol, né, a gente vê predominantemente a luz azul. Isso é tão verdade, né, que... então, mas... E quando é que eu consigo ver a luz que foi espalhada vermelha? Quando você olha... Não precisa olhar diretamente para o Sol, mas você olha ao redor do Sol, né? O Sol está aqui. Tampa o Sol com um dedo e dá uma olhada nessa região em volta do Sol. Você vai ver que essa região em volta do Sol é branca. Por quê? Porque nessa direção aqui, ó, a luz vermelha ainda consegue... ser espalhada bastante, tá? A luz vermelha, a luz amarela, verde e tudo mais. Então, nessa direção um pouco mais direta, a gente consegue ter a combinação de todas as cores para ter um resultado praticamente branco. À medida que você se afasta, né, desse cone principal próximo ali do Sol, você começa a ver predominantemente a luz azul, tá? Resultado desse espalhamento. Então, a moral da história é que é muito bonita essa história, né? Por que a gente vê as coisas mesmo quando o Sol está encoberto? É basicamente porque as coisas estão sendo iluminadas pelo céu. E aí, justamente por isso, é que nós não temos mais uma sombra. Quando o Sol é encoberto por uma nuvem, vamos desenhar aqui de novo a nuvem. Deixa eu limpar aqui esse negócio. Então, quando o Sol é encoberto por uma nuvem, né, a gente tem os raios luminosos do Sol vindo aqui, digamos, né, desviando da nuvem e sendo espalhados em diversas direções, né? E aí você não vai ter mais a sombra. Por quê? Porque toda a região aqui embaixo da árvore vai estar sendo iluminada por uma razoável quantidade de direções diferentes, tá? Então a gente não vai ter uma sombra bem definida como quando o Sol está descoberto, tá? Isso é muito parecido, gente, com o que acontece numa iluminação, né, interna de uma sala, por exemplo, da sua casa. Se você coloca uma luz pontual, né, pequena, assim, tipo uma lâmpada usual, e uma luz difusa, tipo dessas lâmpadas fluorescentes compridas ou desse tipo de iluminação aqui. Quando você tem a fonte pontual, você pode fazer o teste aí na sua casa, você vai ver a sombra dos objetos bem nítidos, tá? Justamente por causa disso, porque você vai ter um bloqueio, né, da luz saindo daquele ponto diretamente ali. Mas se você tem uma fonte mais difusa, tá? Uma iluminação difusa, uma iluminação que vem de diferentes, né, pontos, aí a gente tem... você não tem mais sombras muito bem definidas, tá? Um objeto iluminado por uma lâmpada daquela compridona, você não vê uma sombra dele bem definida. Você até vê uma região talvez um pouquinho mais escura, tá? Mas você não vai ter mais uma sombra definida.
E isso, claro, é muito usado assim, em questão de iluminação de ambientes, porque aí você pode criar o efeito que você quiser. Se você quiser criar muitos contrastes, né, de uma parte iluminada, uma parte escura, aí você coloca spots de luz pontuais e tal. Se você quer uma iluminação mais balanceada, você usa esse efeito da luz refletindo pelas paredes, por exemplo. É esse efeito também que predomina, por exemplo, nisso que vocês estão vendo aqui agora, minha cara. Deixa eu apagar aqui a luz só. Vocês estão vendo minha cara iluminada, né? Principalmente aqui do lado da janela. Não tem o sol batendo ali direto, né? O que está iluminando a minha cara é o céu, tá? E um prédio branco que está refletindo bastante a luz do sol ali. Então, essa luz do prédio, né, que tá fazendo esse ambiente aqui ficar todo claro, né? Então, no fim das contas, isso é muito interessante a gente pensar que o que a gente vê no dia a dia vem durante o dia, né, claro, vem predominantemente do sol, mas não vem diretamente do sol. Vem da luz do sol espalhando e sendo refletido em tudo quanto é coisa que tem ali pelo meio do caminho. E isso também dá diferentes tonalidades. Não sei se vocês já notaram que nessa cena aqui aqui na foto não vai ficar tão bom, mas se você tá no local, assim, e aí o sol é encoberto por nuvens, né, que fica aquela sombrinha gostosa, você consegue notar que o tom do ambiente fica um pouco mais azulado. Claro, ele está sendo iluminado pelo céu, que é predominantemente azul, né? Então vem muita luz azul ali, a coisa fica um pouco mais azulada, né? Essa luz aqui que está entrando da janela é bastante azulada, com um toque forte do branco amarelo do prédio que eu falei ali do lado. Então é muito interessante prestar atenção nesses detalhes de cores, tá? Enfim, espero que tenham gostado dessa informação. Digam aí se vocês já sabiam disso, se teve alguma novidade, algum outro detalhe que talvez não tenha ficado claro que eu possa melhorar um pouco a explicação. Valeu!